nesse sentido, eu vou apresentar para vocês o tema Concepções Teóricas do Cuidado de Enfermagem. Pode passar. E esse tema, ele não surgiu aleatoriamente, né? O meu envolvimento com ele começou no início do meu exercício profissional. Então, em 1980, cadê ele? Funciona aqui? Em 1980, eu tive início do meu exercício profissional em enfermagem. Com a possibilidade de ser enfermeira, múltiplas situações ocorreram nessa caminhada e foram me levando à percepção da importância da comunicação para o estabelecimento da relação interpessoal enfermeira-cliente. Isso aqui me levou, em 93, a buscar a qualificação profissional no mestrado, posteriormente no doutorado, e a docência na UF. E nessa docência na UF, eu tive a oportunidade, em 2004, de pleitear, criar uma tese na enfermagem. Então, a minha tese de titular, eu busquei ampliar a compreensão da especificidade do cuidado de enfermagem. Eu tinha muita necessidade disso. Quando eu fui fazer filosofia durante o mestrado e o doutorado, foi no sentido de, após a disciplina da professora Vilma de Carvalho da Ananéria, ela me instigou demais naquela disciplina. E eu disse para mim mesma, eu quero saber os fundamentos da minha profissão. Eu quero buscar o que a minha profissão faz, o que eu faço, que ninguém vai poder dizer que faz também. Eu estou à busca disso. E nessa tese de titular, o que eu percebi? Eu percebi que eu queria buscar nos textos da enfermagem, e eram os textos da Revista Brasileira, desde 32, que concepções teóricas esses textos, nas publicações, prioritariamente das docentes, das escolas que estavam emergindo de 32 em diante, que concepções de cuidado estavam descritos ou levavam a nossa interpretação nos textos. Então, assim, pode passar. Passa para mim, por favor. Oi. Esse texto meu tem aqui no momento como objetivos apresentar as concepções teóricas do cuidado de enfermagem reveladas ao longo da implementação da enfermagem moderna no Brasil, evidentemente entendendo que esse movimento no Brasil, ele teve total influência do movimento internacional, certo? Mas eu explicitei porque meus textos são de publicações nacionais. E refletir sobre a relação dialógica enfermeiro-cliente como própria do cuidado de enfermagem. Essa é a minha tese, né? Eu acredito que o cuidar em enfermagem, ele se concretiza como cuidado quando eu estabeleço com o cliente uma relação dialógica. Ainda não consegui ampliar essa discussão teórica, mas eu hoje, nessa apresentação, já avancei um pouquinho mais. E espero, filosoficamente, aprofundar isso posteriormente. Vamos lá. Então, os textos revelaram muitas coisas, né? Eles revelaram a própria enfermagem moderna e seus desdobramentos. Florence Nightingale, todos nós sabemos, a enfermagem moderna surge com ela e caminha de um pensar-fazer assistemático, intuitivo, ôntico dos fatos em si, para o ontológico, para a sua essência. Então, quem teve a oportunidade de ler o livro de Florence, quem foi ou quem poderá amanhã visitar o Museu de Florence em Londres, vai ficar maravilhado com todas as observações detalhadas, minuciosas, que ela fez para poder estabelecer parâmetros de assistência, né? E eu trouxe para a gente o ABC da enfermagem, né? Da enfermeira. Ela diz que o A de uma enfermeira deve ser o conhecimento do que significa um ser humano doente. Se eu estou trabalhando com relação dialógica, eu fui buscar, né,
textos que me revelem isso. O B é saber como se comportar com uma pessoa doente. E o C é saber que seu paciente é um ser humano enfermo, não um animal. Ela, inclusive, diz assim: o doente não é um mobiliário que eu encosto na parede, anterior a esse texto do ABC. E isso, quer dizer, é muito mais profundo do que a gente possa, a princípio, imaginar, né? Portanto, a enfermeira tem a ver com o ser humano. Pode passar, por favor. Continuando esse desdobramento, ela também chama atenção, e Castro registra isso, que a ênfase essencial atribuída à capacidade da enfermeira de observação sistemática e aprofundada confere, então, um novo caráter intelectual e científico. Então, nesse Museu de Florence, eles têm muitos livros, os cadernos de anotações detalhadas. Então, a observação sistemática faz parte da atribuição ou da intencionalidade de uma enfermeira. Pode passar. Então, com isso, o seu ensino chega ao Brasil em meio século de progresso contínuo. Desde então, a profissão sofre influências dos diversos contextos sociais, históricos, políticos e culturais que marcam a própria história do nosso país. O próximo aqui, por favor. Nesse movimento, então, a enfermagem inicia a busca de suas especificidades. Então, que especificidade foi essa que a enfermagem brasileira caminhou? Pode passar, por favor. Então, eu fiz assim uma síntese. Da década de 20, e aí é conceituada efetivamente como a partir de 1923, né? Da década de 20 a 40, essa enfermagem ela se revela essencialmente como técnica. E eu vou dar algumas dicas sobre essa concepção enquanto técnica. Na década de 60, ela se apresenta como uma enfermagem que eu chamo de relacional. Professora Mendes, que também escreveu sobre essas concepções, ela diz que é enfermagem científica. Mas, embora a gente esteja no movimento aqui da ciência em ebulição, ela foi além. Essa enfermagem buscou uma relação com os seus pares, com as outras áreas do conhecimento, com os profissionais que lidavam com o paciente, com a sociedade em si. E após a década de 60, eu chamo de uma enfermagem dialógica, quando, essencialmente, chegam para a gente, e já internacionalmente divulgada, as teorias de enfermagem, né? E a sistematização da assistência. Por favor. Então, olha lá. Essa foto é uma foto tirada da revista brasileira de enfermagem, que naquela época se chamava Anais de Enfermagem, Anais com 2 N's. Isso aqui é um laboratório da Escola Ana Nery, que eu, em 75, eu tive a possibilidade, ainda ele existia, né? Então, eu também treinei habilidades lá. Então, esse é um símbolo dessa área. O que acontece, então, que eu posso dizer que essa concepção teórica, naquele período, era de uma enfermagem técnica? O curso era prático, dividido nos vários serviços do hospital, requerendo, então, cada um uma técnica e conhecimentos especializados. Para vocês terem uma ideia, eu não consegui achar o texto, o banho no leito, ele tinha 840 e poucas etapas a serem seguidas. Imagina, num laboratório e junto ao cliente, você implementar 800 e poucos passos para dar um banho no leito. Mas era nessa magnitude, né? Por isso que ela é considerada essencialmente técnica. Eles utilizavam os casos da prática para facilitar o ensino. Estão vendo esses nomes? Esses nomes são, teoricamente, são representantes institucionais das escolas que iam se formando. Então, tem de Minas, tem de São Paulo. Esses nomes são nomes famosos, foram praticamente diretoras ou pessoas importantes e influentes na área da enfermagem. O sistema de ensino nas enfermarias procurava combinar teoria e prática. Uma coisa importante, em qualquer época que você fale de conhecimento, de concepção, é lembrar que nunca a gente tem só uma direcionalidade conceitual. Ela comunga com outras
que vão dar dicas do futuro, por exemplo. Apesar de ser altamente técnica, ela busca articular teoria e prática, né? Mas o hospital é o único lugar onde a aluna obtém a técnica acabada e a experiência requerida, né? Então, aqui fica evidente que era necessário todo esse procedimento metodológico, técnico, para que ela fosse considerada uma boa aluna. O próximo. Essas considerações eu tirei, né? Havia, então, o entendimento de que a enfermeira não diagnostica, isso havia, mas ela precisa manter estudos paralelos aos dos médicos. Essa equivalência era constante nos textos nessa época, né? A fim de compreender, olha lá, o que a gente já sabe, sua missão como colaboradora e auxiliar do mesmo. Então, aqui, acho que falhou aqui o meu coisa. Tem aqui para me emprestar um? Acho que acabou de falhar o meu aqui, ó. Me empresta, Charles, se tiver. Então, isso a gente já viu, né? Que inicialmente a enfermagem, ela tinha essa proposta, né? Que era muito além do que uma proposta científica, né? Quer dizer, muito aquém, desculpa. A ênfase estava voltada para a habilidade que somente poderia ser adquirida no cuidar dos doentes. Mas ficou o vestígio de Florence, o instinto da observação como importante. Assim, a enfermeira brasileira se manifesta com uma preocupação com as funções dos órgãos, também característica da disciplina de medicina. Está direcionada para atender a precisão da ciência, os 850 passos, né? Ou seja, ela se estrutura nas ciências básicas, mostrando uma imagem objetiva, metódica e científica, e considerando isso na própria natureza humana. Com isso, ela continua como no esquecimento social. Ela não se faz presente, a enfermagem e a enfermeira não se faz presente na sociedade como importante. Muitos conflitos, os textos revelam muitos conflitos. Aí, chegamos à década de 40, 50, né, que eu denominei de relacional. Aqui é a foto do primeiro congresso brasileiro nosso, né? Vocês podem ver nessa foto uma total atenção de todos, né? Foi um momento, assim, para mim foi muito importante esse trabalho da tese, porque me deu uma visibilidade imensa do nosso caminhar. E eu me arrepio quando eu vejo a foto original dela, que ela ficou um pouquinho embaçada, mas a foto original, assim, revela, assim, o deslumbramento das nossas colegas nessa época, né? Chamaram pessoas influentes do nosso país, estavam ali pessoas influentes do nosso país. Então, com o primeiro congresso, as enfermeiras buscam conservar os padrões e ideais profissionais, mas buscam novos rumos. Que rumos são esses? Os princípios científicos, os princípios e atitudes científicas que se iniciam com a própria precisão da ciência, né? E aí a enfermagem, ora se aproxima das ciências naturais, que já acontecia, e ora das ciências sociais. Aqui entra a psicologia, a sociologia, dando um suporte, a administração também, dando um suporte maior à enfermagem. Então, aqui já emerge que um cuidado adequado requer individualização do tratamento. Então, aqui, aquela técnica, os passos de 850, cai para 500 e pouco. Porque eles fazem o seguinte, eles fazem uma revisão nas etapas, e só aquelas etapas que são justificadas com algum princípio científico é que são evidentemente trabalhadas pelas alunas, tá? Tá, vamos lá, pode passar. E as reflexões, os princípios científicos, então, eles permitem uma adaptação inteligente ao cuidado individual. É uma busca de cientificidade, né? No ensino flexível, porque ele passou para 500 e pouco, né? São realçados a eficiência, a segurança e o conforto do paciente. Então, eles saem da questão altamente técnica e começam a repensar e reperceber o paciente como ser humano. Eles entendem que o conhecimento de partes específicas do corpo não leva à compreensão do organismo como um todo. Reconhece outras manifestações de interação entre o homem e o meio,
Viram? Aqui, isso é evidente, tanto na assistência propriamente dito, quanto na relação. Nessas revistas aparecem enfermeiras fazendo propaganda do talco Johnson, uma pomada agora que eu não me lembro o nome. Então, elas querem uma visibilidade social e elas se deixam fotografar em propagandas. E a sociologia e a psicologia favorecem, então, a implantação, olha, o método do cuidado integral, que passa a considerar, então, o indivíduo em sua totalidade, não partes do seu todo. Isso é dica, pode passar, para, ao meu ver, na minha interpretação, para a enfermagem dialógica. Nos anos, então, 60, emergem as teorias de enfermagem e a sistematização da assistência com Wanda O, né? No método de cuidado integral, é necessário um plano global de cuidado. Desse modo, a estudante desenvolve qualidades necessárias para a resolução de problemas. Então, aqui, ó, em 60, a gente começa a efetivar uma metodologia científica de trabalho. A gente busca uma organização científica. A enfermagem começa a emergir como um processo sistemático de diagnóstico e análise de problemas que não são os problemas em geral, está bem claro nos textos, que são os problemas que interessam à enfermagem, como hoje a gente discute, e contínua aplicação do plano. O planejamento do cuidado de enfermagem leva, então, a enfermeira a conhecer seus pacientes, suas necessidades, evitando ser pautada em ordens médicas e rotinas. Está vendo? A gente pensa aqui numa liberdade profissional, numa autonomia, numa independência responsável, né? Permite ainda uma sequência no atendimento, além de informar e orientar a equipe de enfermagem e demais interessados na assistência. Então, isso que a gente discute hoje, isso emergiu lá, ó, essencialmente nos anos 60. Pode passar, por favor. Então, para mim, né, refletindo para concluir a minha tese e o que eu quero trabalhar e aprofundar, e já estou fazendo. As teorias de enfermagem, sistematização da assistência, e aqui eu criei um logo, tá vendo? Eu criei um logo, ainda não é bem isso, mas aqui eu tento estabelecer, assim, o que é o diálogo, né? O face a face tem que existir nesse diálogo. Ele não depende do face a face, né? Então, as teorias e a sistematização são estratégias que possibilitam a enfermeira e a enfermagem prestar um cuidado realmente integral ao indivíduo, família e comunidade. Aproxima a cientificidade profissional. Então, o estabelecimento da sistematização, ele dá essa cientificidade que a gente tanto deseja e almeja. A enfermagem, então, é entendida como um processo dinâmico e inteligente e não formatado, né? Como alguns falam sobre a sistematização da assistência, que perpassa pela capacidade técnica e intelectual, bem como pela liderança junto à equipe. Eu vivi isso na minha prática da implementação da metodologia de Wanda O. Durante 1 ano e meio no Hospital Geral de Bom Sucesso, onde eu trabalhava, de 82 a 83, quase 4, eu vivi esta compreensão. É exatamente isso que eu percebo. Uma autonomia, cada um tem o seu papel, a sua relação com seus pares, com os demais profissionais, ela é estabelecida de forma diferente e científica. E duvido que quem implementa adequadamente a sistematização não é reconhecida como enfermeira pelo cliente. Eu duvido, porque eu vivi isso teoricamente e praticamente, na minha prática. Por favor. Bem, a comunicação, que a gente tanto fala como instrumento básico e fundamento, está aqui resgatada. Ela leva a enfermeira a compreender a visão de mundo do paciente, identificando os seus sentimentos de acordo com o significado que ele atribui aos fatos. Quem atribui significados é o paciente, certo? A gente não pode atribuir por ele como ser humano. Interações terapêuticas e qualidade do cuidado são alcançadas através do diálogo, incluindo a percepção de mensagens verbais e não verbais, respeito, singularidade e a compreensão da vivência do processo saúde e doença. Para isso, o profissional precisa saber ouvir, estar disposto e aberto, demonstrando empatia com o outro a ser cuidado. Por favor.
uma possibilidade essa enfermagem dialógica. Eu entendo que a relação assistencial como dialógica dá voz ao cliente, a quem o cuidado é destinado. Valoriza o que sente, pensa, deseja e aceita. Possibilita a abertura para o encontro sujeito profissional, sujeito cliente, no mundo do cuidado de enfermagem. Concluindo, por favor. A atuação, então, da enfermeira e da enfermagem, tendo como causa fim a promoção, a manutenção e a recuperação da saúde da pessoa, seja indivíduo, família ou comunidade, deve permear as possibilidades de expressão. Essa é a minha possibilidade de expressão, que eu entendo filosoficamente, cuidar com o cliente, ou seja, o diálogo. Nesse movimento, eu acredito que nós alcançaremos autonomia e reconhecimento profissional efetivo. A bibliografia, uma reflexão, um desafio. Construir uma enfermagem dialógica, portanto, é produzir espaços que nunca devem ser configurados, nem de imediata, nem imediata, de modo geométrico e matemático. Somente são possíveis as coisas construídas com autenticidade enquanto ser humano, pois essas marcam e dão moradia à sua essência, ao seu fundamento, ou seja, à própria dimensão profissional da enfermagem. Simões, 2009. Obrigada. Por favor, próximo. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo, essa parceria da mesa com os colegas do nosso departamento e com o enfermeiro Charles, que é um companheiro também do Hospital Universitário. Bem, o tema central da mesa é sobre a construção e evolução do cuidado fundamental de enfermagem. Você pode passar, por favor, o próximo? E foi me pedido que falasse um pouco sobre essas inovações tecnológicas. E eu fiquei pensando em como nós podemos estar construindo o que falar sobre inovações tecnológicas, já que é uma questão atual, é do nosso mundo, é contemporâneo. No entanto, em relação à enfermagem, às vezes a gente tem uma dificuldade em relação a essa tecnologia, a produção desse conhecimento. E, para isso, a gente precisa pensar o que é tecnologia. Para ver, produzimos tecnologia, o que chamamos de tecnologia. Eu coloquei aqui uma máquina, só para a gente ter uma ideia. Quando você fala em qualquer ambiente, falar em tecnologia, alguém pensa sempre numa aparelhagem, numa máquina, alguma coisa de última geração, o computador que cada vez fica mais leve, menor, a internet que melhora, são as máquinas fotográficas, o nosso celular. A gente reconhece isso com muita facilidade que seja uma tecnologia. Mas nós temos outros tipos de tecnologias além dessa. E aí fiquei pensando, na saúde, nós trabalhamos com uma tecnologia, mas que envolve outro ser humano. Então, produzir tecnologia na saúde seria apenas a gente estar produzindo equipamentos? Também produzir equipamentos, mas há uma forma na enfermagem de produzir uma tecnologia que é voltada para o cuidado. E como é que a gente vai divulgar isso num mundo tão concorrente, onde as tecnologias são reconhecidas como máquinas? Eu coloquei a produção do conhecimento e a transformação social. Essa é uma questão assim singular, é muito relacionada à universidade, e que ontem foi dita aqui na abertura pelo professor Romeu, não foi isso? Que fez a nossa abertura, que foi nosso reitor há uns anos atrás, e ele falando dessa questão, que é uma questão assim, importante, que fez parte do pensamento de abertura desse evento, e que eu acho que a gente não pode perder quando falamos de inovação tecnológica. Então, a produção do conhecimento está diretamente relacionado com a transformação social. Nós reconhecemos países desenvolvidos pela tecnologia que eles têm, pela produção tecnológica que eles têm. Nós reconhecemos isso no mundo contemporâneo. Por exemplo, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, são países que são desenvolvidos, que a gente reconhece que tem uma alta tecnologia. O que nós vemos na China hoje? Um investimento muito grande na produção tecnológica. Por isso, elas são reconhecidas como países ou que estão desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento. E como é que a gente pode fazer isso? A cada melhora dessa produção de conhecimento, a gente tem uma transformação da sociedade. Quanto mais acesso você tem
não para comprar esse produto, mas de você construir, né, você ter propriedade intelectual dele, é fundamental para que a gente tenha uma sociedade em transformação, uma sociedade que melhore. E a universidade, eu coloquei ali no meio, pensando o seguinte: a universidade é uma forma de produzir conhecimento, é um local onde nós temos pesquisadores, professores, pessoas que deveriam estar produzindo conhecimento. No entanto, a gente ainda tem na universidade cursos muito voltados apenas para o ensino, para aquele repasse de conhecimento. A gente pôde ver ontem aqui o número de universidades no Brasil, né, e o grande número de universidades particulares, um menor número de universidades públicas, e também foi dito nesse evento que são essas universidades públicas que estão preocupadas com a produção do conhecimento. Às vezes, outras faculdades, outras escolas ficam preocupadas apenas naquele repasse das salas de aula. Às vezes não é lucrativo você ter um grupo pensando em produzindo, porque aquilo se trata de um grupo menor, desgasta tempo, desgasta material, né, para você conseguir formular questões de pesquisa, né, perguntas de pesquisa. Então, a universidade seria um local, e a Universidade Federal, a Universidade Pública, Estadual, né, seria um local próprio para que a gente estivesse pensando na construção desse conhecimento. E aí é trazer um aluno que está entrando, que não tem que ter uma resposta, mas sim que ele aprenda a construir perguntas de pesquisa, né? Perguntas que levem a uma produção de conhecimento. E esse raciocínio, ele é metódico, né? Você tem uma forma de fazer isso, e para isso precisa ser ensinado. Se a gente trouxer numa sala de aula apenas resposta, apenas conhecimento, você está repassando, ele também é importante. Mas quando nós ajudamos o outro a construir, ele vai aplicar esse método em outros momentos e vai ajudar a essa pessoa a pensar no conhecimento, a construir uma nova questão. Por favor, próximo. Eu trouxe um pouquinho só para relembrar que a construção desse conhecimento se dá na área científica, onde a gente reconhece ela com muita facilidade também socialmente, mas há outras formas de construir esse conhecimento através da filosofia, do conhecimento religioso, que já teve uma grande influência na sociedade, talvez hoje não seja o ponto mais forte, mas há por trás das discussões, né, quando a gente fala, por exemplo, de célula-tronco, né, de terapia celular, você tem, né, por trás dessa uma discussão religiosa, há uma discussão ideológica. E nós temos aí uma construção de saber filosófico que leva aos conceitos, que para a enfermagem é importantíssimo, que é quando a gente reflete a partir desse sujeito, quem é esse indivíduo que participa, né, do nosso cuidado, quem é essa pessoa, como é que eu identifico esse grupo social, essa sociedade. Quando eu estou falando desse indivíduo, eu estou falando de filosofia, de sociologia, de antropologia, da construção do homem na sociedade. E aí eu estou falando de filosofia. Quando eu falo de uma exatidão de definições, eu estou falando sobre a ciência, né? Ela precisa ter uma definição. A enfermagem trabalha muito bem, a gente precisa saber o que é diabetes, o que é uma pressão arterial. Então, eu preciso de uma delimitação também de alguns conhecimentos para que eu possa, né, desenvolver questões e saber aonde que essas questões são desenvolvidas. Então, por exemplo, se eu reconheço um conhecimento em relação a uma hipertensão arterial, ela mundialmente tem que ter valores que eu identifique em qualquer lugar. Então, há também uma construção de conhecimento científico que tem por si uma finitude, uma delimitação da qual também nos é necessária. Em relação à tecnologia e enfermagem, aquilo que eu falei, né, quando eu mostrei naquela máquina, esse reconhecimento social sobre o que é tecnologia é muito comum, mas nós trazemos também na enfermagem, né, uma outra forma de pensar essa tecnologia, que seria a tecnologia leve dura e a tecnologia dura. A tecnologia dura seria aquela da máquina onde a gente reconhece uma aparelhagem, alguma coisa. E a tecnologia leve seria aquela tecnologia mais do relacionamento, desse processo de cuidar, que envolve duas pessoas ou mais e que se estabelece nas relações entre pessoas, né? Ela tem uma terminologia, tecnologia leve, tecnologia dura, né, bastante reconhecida, que vem de Merri, mas eu perguntaria para vocês, será que uma tecnologia onde trata de uma relação de cuidado entre um indivíduo e outro, é alguma coisa muito leve? Eu acredito que não. Eu acredito que ela seja tão ou mais complexa do que uma tecnologia de aparelhagem ou de maquinário, né? Até pelas infinitudes, né, que nos levam nessas relações humanas.
Então, eu acho que, apesar dela ser necessária, às vezes essas definições nós utilizarmos, necessariamente ela não é leve no sentido de mais fácil, de mais tranquila, mas eu acho que ela é tão complexa quanto, ou até mais do que um maquinário. Por favor, outro. E para o cuidado de enfermagem, eu coloquei exatamente isso. É leve? É dura? Tem sentido você dizer, né, definir essa tecnologia? Nós podemos separar numa relação, né, por exemplo, na unidade de pesquisa clínica, às vezes a gente vê uma exatidão de um conceito que você precisa trabalhar com uma célula-tronco. Existe ali uma tecnologia dura quando, por exemplo, separa uma célula-tronco de outros fatores no sangue, né? Mas há uma tecnologia leve daquele sujeito que está se dispondo a participar, que é voluntário da pesquisa, da enfermeira que está trabalhando, da segurança daquele paciente, do médico que está atendendo, do procedimento cirúrgico. Existem outras questões que envolvem. Então, eu acho que elas também não andam separadas quando nós falamos de cuidado a um outro ser humano, a um outro indivíduo. Sobre as inovações tecnológicas, é importante dizer também que, para a enfermagem, quando nós construímos processos, sistematizamos, falamos da nossa assistência, quando nós produzimos protocolos, né, processos de enfermagem, como foi dito aqui também pela Sônia, lembrando a Wanda Horta, essa é uma forma de produção e de construção do conhecimento. Nós temos que saber como, de forma científica e metodológica, apresentar esses resultados de pesquisa. Então, assim, construir um processo de enfermagem, uma etapa de identificação, um protocolo de pesquisa, um protocolo de assistência para uma neonatal, para um CTI, tudo isso, né, as comissões aí de curativo, quer dizer, quando você produz esse conhecimento, você está fazendo, como a própria palavra, vai construindo o conhecimento da enfermagem, um conhecimento de saúde, né? Nós temos que saber como apresentar esse conhecimento de forma que tenha um embasamento científico e teórico. Eu coloquei também, que a Sônia também falou um pouco aqui, né, sobre cadê a Sônia? Está aqui. Falando sobre a comunicação terapêutica, quer dizer, essas são outras formas também que o enfermeiro tem, que a gente pode relacionar, dizer e pesquisar sobre isso, produzir conhecimento a partir dessas questões. São questões muito relacionadas ao nosso cotidiano de ensino, né, em fundamentos de enfermagem, sobre a sistematização, sobre a comunicação terapêutica, sobre os instrumentos de avaliação, os instrumentos de enfermagem, né, de observação. Só que nós temos que saber trabalhar essa questão, eu acho, principalmente com o aluno, ajudando a ele a construir perguntas de pesquisa sobre esses temas, para que ele possa desenvolver uma prática assistencial. Eu hoje vejo que cada vez mais a gente caminha para uma prática assistencial que não é só de respostas ou só de repetir atividades, mas a gente pesquisar, construir um conhecimento junto com uma assistência ao paciente. Os processos, como eu falei, eles também são... há pouco tempo eu estava numa reunião interessante na reitoria, em que um advogado virou e falou, fez uma correção lá. Tinha um parágrafo que alguém sugeriu uma alteração, e ele virou e falou assim, olha só, esse parágrafo não pode... essa sugestão sua não atende a esse parágrafo, porque a lei é maior do que esse item aqui. Aí, no final, ele virou e falou assim, isso é uma tecnologia do direito. Então, assim, o direito também se apropria de construir tecnologias, né? E aí eu digo, poxa, tudo que nós construímos em relação aos processos de investigação na enfermagem é uma forma da gente estar construindo tecnologia. Tem 5 minutos? Produtos, a gente teria uma exatidão maior em relação a isso, né? E aí eu vou mostrar um outro slide que a gente pensa no que nós estamos produzindo, e vamos ouvir o Charles daqui a pouco, que eu acho que é uma pessoa que, né, compõe muito e vai ilustrar a nossa mesa, porque ele tem uma produção de tecnologia, né, palpável em relação a isso, e é importante, mas o Brasil ainda é assim, fica muito aquém. As ideias nós temos, né, mas nós temos uma dificuldade, às vezes, de executar esse processo de patente das ideias, e isso tudo nos custa caro, né? Tem uma dificuldade toda do trâmite, da burocratização. Como nós temos já muitas outras dificuldades no nosso país, essa acaba sendo mais uma, e por isso o Brasil tem muito poucos registros, né, de patentes. As inovações tecnológicas, né, as técnicas nossas, todas são objetos de investigação, né? Nós podemos interrogar e pensar sobre essas técnicas e construir conhecimento,
Porque a pessoa que é técnica naquilo, ela é perita, ela tem uma habilidade, ela desenvolve questões em relação àquela técnica, é alguém importante nesse meio, que eu acho que junto, de repente, com um pesquisador e tal, forma um grupo importante de investigação. Os procedimentos, né, o exame físico, as consultas, os instrumentos, os processos, os produtos, todos eles são formas de a gente construir o conhecimento. A inovação, tanto voltada para a técnica quanto para a tecnologia, elas também eu acho que não são dissociadas, porque a gente pode pensar nessa tecnologia como uma coisa mais ampla e a técnica, sim, como um objeto que pode ser delimitado e investigado. A pesquisa com seres humanos, que eu acho que é uma outra grande abertura hoje, né, que eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, que eu acho que é muito recente. Hoje nós estamos falando aqui no nosso mestrado, até hoje de manhã a gente estava falando para os alunos do mestrado sobre pesquisa com seres humanos. Isso tem uma proximidade muito grande da formação do enfermeiro. Nós temos muita preocupação com os detalhes, com a minúcia, com a questão ética, com o atendimento ao indivíduo, né? E tudo isso é muito necessário para a pesquisa clínica, para o desenvolvimento dessa pesquisa. Há um investimento muito grande do governo na preocupação hoje em relação a desenvolvimento de pesquisa clínica no Brasil, né, para que a gente não seja um lugar, um país de terceiro mundo, onde as pessoas vêm experimentar os seus produtos, testar e vão embora, mas que a gente consiga participar desse processo de produção, né? Trouxe uma outra questão aqui, que o governo hoje tem feito também alguns cursos financiados pelo Ministério da Saúde, para que auxilie, ajude a professores, a pesquisadores, né, mestres, doutores, a fazer perguntas de pesquisa. O que é uma questão de pesquisa? O que eu posso investigar? Tem uma propaganda até que é muito simples, que eu acho que aparece na televisão, e diz assim: a resposta não é importante. O importante, o que move o mundo, são as perguntas, né? Eu sempre que eu ouço aquilo, fico perguntando. Na verdade, a resposta é uma questão final do método, que pode ser avaliado, reavaliado, reaplicado, né? O importante é como formular um projeto de pesquisa, como formular uma pergunta de pesquisa. Sobre essas certezas e dúvidas, eu coloquei uma lembrança aqui, né, porque eu acho que quando você tem uma proposta de inovação tecnológica, uma proposta de construção de conhecimento, a gente tem algumas certezas e muitas dúvidas, né? E essas dúvidas é que realmente movem o mundo, são essas dúvidas que são importantes. Eu coloquei aqui uma gangorra, né, eu procurei até uma foto da internet, falando exatamente disso. Então, o Arquimedes, que foi, eu acho que um introdutor da ciência moderna, né, há muitos séculos, Arquimedes falava o seguinte, né, quer dizer, numa alavanca, numa gangorra, você tem algumas certezas. Você tem uma questão matemática, você tem uma questão física, metafísica. Se você tem um ponto de apoio no meio, você tem uma régua, você tem uma força de um lado, você vai acabar levantando do outro, não é isso? Então, essa é uma questão matemática, física. Então, nós temos algumas certezas e algumas dúvidas de como fazer isso diferente, né? Como pensar em relação a essas certezas. E essa é a complexidade do pensamento trazido, né, por Edgar Morin. Inovações, instrumentos de segurança, né, protocolos de assistência e pesquisas, inovações no cuidado, as patentes, a questão da propriedade intelectual é outra questão assim fundamental, como eu falei com vocês, né, no registro de patentes. Você ter a ideia e fazer esse registro, hoje eu vejo ainda é muito novo tudo isso no Brasil, né? A 196 de 1996, aquela resolução, né, que assegura, isso tudo parece muito recente. Eu fico pensando que nós já estudamos, fizemos mestrado, fizemos muita coisa sem estar assegurados por isso. E cada vez mais a gente procura. Então, assim, alguém que tenha esse projeto, fazer o registro, seguir os preceitos éticos, fazer um clinical trial, né, um registro dessas ideias, para que você possa desenvolver. Há pouco tempo a gente viu uma das professoras aqui da universidade falando que há um tempo atrás, quando ela foi fazer a tese dela de doutorado, a doutora Jane, dermatologista, dizendo que ela fez um registro, né, em cartório, tal, da ideia que estava seguindo ali, pela questão de inovação que tem. Então, assim, tratar isso também do registro com maior preocupação e com maior tranquilidade também, quando você tem uma ideia de pesquisa. Eu trouxe aqui em relação à patente, lá não é índice, não era índice, que eu pedi para ela digitar. O Brasil, em 1970, tinha um registro de 5.878 patentes por ano, né? Em 2007, nós temos 6.731. Então, dizer assim, cresceu muito pouco o número de patentes registradas. Do outro lado, seria a Índia. Na Índia,
que é um país também que tem buscado isso, que tem hoje um número de patentes muito próximos ao Brasil, mas tem uma curva muito ascendente em relação ao crescimento disso. E nos Estados Unidos, eles têm anualmente em torno de 300 mil registros de patentes por ano. Então, assim, para a gente alcançar isso, nós temos que realmente nos preocuparmos que a universidade é o local aonde vão estar as ideias, as pesquisas, e que isso tem que levar a uma produção intelectual com registros. E aí eu coloquei, eu acho que é um desenvolvimento tanto para o Brasil quanto para a enfermagem. Obrigada. Queria agradecer a organização do evento, né, pelo convite. Tá? Meu nome é Charles Antunes, trabalho no Antônio Pedro há 25 anos, Hospital Getúlio Vargas Filho há 23 anos e SAMU, né, desde a sua inauguração, 4 anos. Eu vou ser breve, né? Vou mostrar a minha tecnologia, minha busca, né, em tentar aprimorar alguns inventos, tá? Criar em busca da qualidade. O objetivo dessas amostras são frutos da minha experiência profissional de um enfermeiro e sua criatividade, advinda do comprometimento com a assistência de qualidade, cuja prática é marcada pelo inconformismo. Basicamente, você cria, né, e fica inconformado com o que você vê, que você poderia melhorar, né? E eu comecei essa luta sozinho, tá? E com o apoio de alguns colegas, tá? Incentivo durante meu período de trabalho. Outro, por favor. Bem, há 10 anos atrás, quando assumi a chefia da emergência do Hospital Getúlio Vargas Filho, né, eu tinha um problema muito sério, que era o desvio de certos materiais, ou a quebra de certos materiais. Um deles era o esparadrapo, tá? Objeto de desejo de muita gente dentro do hospital. Conclusão, eu tinha uma briga séria, né, com a chefe do almoxarifado, né? Toda segunda-feira me cobrava, eu pedia 12 rolos de esparadrapo. Aí ela não se conformava, toda semana 12 rolos. Aí eu falei, tenho que arrumar uma solução, porque eu colocava 12 rolos na segunda, quando era sexta-feira não tinha quase nada, tá? Botava em uso, né? Deixava dentro do armário, um mexe, outro mexe, aquela coisa. Aí como eu não posso estar no hospital, não poderia estar no hospital 24 horas, criei um mecanismo onde eu teria uma caixa, né, para colocar 3 rolos de esparadrapo, tá? 3 rolos, tá? E quem teria acesso a essa caixa era somente o funcionário do almoxarifado, tá? Ele ficaria com a chave. E à medida que o rolo, né, tivesse em 50% de uso, ele retiraria, colocaria em uso normal, tá? E faria a reposição normalmente. Conclusão, nós reduzimos o uso, né, semanal de 12 para 8 rolos, tá? E os rolos, detalhe, o rolo que estava em uso, né, que ninguém pegava, tá? O pessoal ficava com medo de levar contaminação para casa. E o dispositivo, né, esses tubos de alumínio, ele é fixo na parede, com 4 parafusos. Esses tubos de alumínio, eles saem pela lateral. Aqui nós temos um dispositivo, uma haste de alumínio, que é controlada com esse tambor, através dessa chave, tá? Então, ninguém poderia tirar, consegue, até hoje não consegue tirar esse esparadrapo. Outro, por favor. Outro. Esse era um outro grande problema, né? O hospital estava numa fase difícil, né? E muita criança internada. A gente tinha um gasto também de termômetro, uma grande quantidade. E eu resolvi criar esse mecanismo. É uma haste de acrílico, né? Com 2 anéis de plástico transparente, tá? Onde o termômetro é introduzido e essa curvatura, ela se acomoda na axila do cliente, tá? Fazendo com que seja verificada a temperatura normalmente, sem interferência, tá? Por quê? Ele consegue atingir, encostar em 3 lados em relação à axila do doente, tá? Reduz a incidência de quebra, né? Reduzir 60%, tá?
facilidade de colocar e retirar o termômetro, né? Seu formato acomoda na axila, reduz a contaminação do meio ambiente através do mercúrio. Tá? Ainda não tem uma pesquisa, né, relacionada a isso, mas a contaminação do mercúrio na área hospitalar é muito grande, né? E esse mercúrio, quando cai, vai direto através da limpeza, né, para o sistema hidráulico, né, e acaba retornando para a gente através dos alimentos. Tá? Outro, por favor. Outra grande preocupação era o suporte de soro, né? Comecei a trabalhar, na verdade, minhas criações começaram para mim com suporte de soro, porque o Antônio Pedro passava por uma fase muito difícil, né? E eu teria que trabalhar com material que não exigisse mão de obra ou manutenção, tá? E aí eu comecei a trabalhar com alumínio, tá? Esse alumínio, esse projeto desse suporte de soro, né? Ele tinha que ser fixo em parede, aí trabalhei com vários modelos, aí esse aqui é um deles. Esse suporte de soro aqui, ele era flexível, ele girava em 180 graus e atingiu uma média de 1,78 m. Outro, por favor. Aí vieram também os suportes para bomba infusora, tudo em alumínio, tá vendo? Ele suportava 2 bombas da Bebrown, dessas pesadas. Cada bomba pesa em média 5 kg cada uma, tá? Isso aqui foi uma fase difícil do Hospital Azevedo Lima, né? Em Niterói, em Fonseca, tá? A Anvisa fechou a UTI NEL deles, aí a enfermeira pediu que eu ajudasse, né, lá com algumas ideias, para que não fosse utilizado prateleiras que acumulavam muita poeira. E a Anvisa, na época, condenou. Aí eu criei o suporte de soro, aquele outro, que é igual esse aqui, tá? O suporte para bomba infusora. Então, a gente terminou com as prateleiras. Outro, por favor. Aqui é um suporte de soro novo, ele está em uso no Getulinho, tá? Tem experiência ainda, tá? Ele suporta a bomba e acomoda os soros também. Então, eu juntei os dois tipos de suporte em um só. Tá vendo? Ele gira 180 graus, e essa haste aqui ela é flexível, né? Ela retrai e se alonga também, tá? E movimento também circulatório, se você quiser girar isso aqui, ele gira, né? E 180 graus. Outro, por favor. Esse aqui é um outro suporte de soros também. Ele se fixa na base do berço, tá? Então, do leito da criança. E também é flexível, tá? E ele acomoda a bomba. Porque lá, como é pediátrico, usa muita bomba infusora, né? Isso daqui também era um problema sério. Esse Oxy-Hood aqui da Fanning, né? Ele é muito bom, né? Mas em determinados momentos, essa área daqui, ó, onde se acomoda o pescoço da criança, é um tamanho único, né? Então, as crianças, ela tem variações de diâmetro do pescoço, tá? Então, conclusão, machucava às vezes, tá? E eu preocupado com essa situação, quando eu assumi essa chefia, não dormia, né? Sentiu? 3 horas da manhã eu estava acordado desenhando. Então, eu criei esse capacete acrílico, né? Com entrada individual de oxigênio e ar comprimido, tá? Aqui é uma portinha que tinha para entrada de vaporizador de O2 também, tá? E aqui eu tinha uma abertura, olha aqui a distância do ombro, né? Uma abertura grande para não machucar o pescoço da criança. E aqui tem um plástico maleável que não dá para ver. Esse plástico, ele se acomodava, né, sobre a área, impedindo a saída com frequência do O2 e do ar comprimido, tá? Outro, por favor. Outro. Pode ir. Bem, uma das grandes preocupações minhas era a sala de reanimação, né? Ou sala de parada cardiorrespiratória, tá? Tudo que acontecia de errado na sala, se faltasse uma ampola de água destilada, uma borracha de respiração, a culpa era da enfermagem, tá? E aí era uma fuga, né? Que o médico tinha de colocar
os defeitos, né, da capacidade técnica dele, tá? Da incapacidade técnica. Então, se às vezes tinha um óbito, foi porque não tinha borracha de aspiração, não tinha o tubo, né, no momento exato e tal. E eu também não poderia ficar 24 horas cobrando isso tudo, tá? Então, fiz esse painel, mandei fazer esse painel transparente, né, onde a equipe de enfermagem pudesse visualizar, né? Eu não tinha uma pessoa específica, antigamente você tinha uma pessoa específica para a sala de trauma. Lá no Getúlio, não, nós não temos uma pessoa específica na sala de trauma. Qualquer um entra e trabalha normalmente, porque está tudo super identificado, né, transparente. À medida que vai terminando o material, o funcionário vai repondo. Ao contrário, que as gavetas, né, ficam mais difíceis. O funcionário tem até preguiça de abrir, né? Outro, por favor. E aí, com a evolução, a Anvisa chegou no hospital, condenou esse painel, porque eles alegavam que tinha muita poeira, entrava poeira. Aí eu resolvi, com a direção, né, criar um outro mecanismo, tá? Que são esses armários, tá? Esses armários, eles são portinhas de vidro transparente, né? Cada item, cada portinha desse tem uns 3 itens, tá? Tudo identificado. E eles obedecem a uma altura, tá, que dá fácil acesso ao funcionário. Nada fica embaixo da pia, tá, para ele não estar se abaixando, né, problema de coluna, ergonomia, envolve ergonomia. Então, eu criei essa sala de reanimação, tá, com esse tipo de armário. Detalhe, esse armário, a tampa não abre para baixo, e sim para cima. Porque se eu botasse para baixo, todo mundo iria colocar o peso do braço e a força de cima para baixo, então estouraria tudo. Então, para cima, ninguém consegue quebrar. Até isso você tem que pensar. E nessa sala de reanimação também, tudo aqui, ó, ele corre no teto. Tanto o foco, como o suporte, tá vendo? De soro. Outro, por favor. Isso é uma aproximação maior de cada janelinha dessa com o material. E detalhe, esse material todo da sala, são mais de 100 itens, não é reposto nem pela enfermagem. A enfermagem não pede um item, tá? Tudo reposto pelo almoxarifado e farmácia, tá? Isso aqui, volta ali, por favor. Isso aqui eu fui no hospital no Rio, né? E eu tive curiosidade de bater essa foto. O cara teve a mesma ideia que eu tive, só que ele colou tudo na parede. Foi lá em Saracuruna. Nada contra, né? A ideia dele é que ele devia estar cansado de levar esporro, então ele botou tudo na parede. Eu acho que está bem organizado, não quis criticá-lo, não. Achei a ideia parecida, ele teve a mesma ideia que eu. Outro, por favor. Isso aqui foi uma fase difícil também no Hospital Universitário Antônio Pedro, né? Onde não tinha nada para dar banho, tá? E aí eu criei uma espuma que ela estava embebida no shampoo e vinha com um parzinho de luva, tá vendo? De plástico, o que ajudou muito, né, nessa fase difícil do hospital. Outro, por favor. Bem, quando eu comecei a trabalhar no SAMU, eu tinha um problema de coluna, né? Tem 2 hérnias cervical. E essa prancha aqui, ela pesa, em média, 30 quilos, tá? Então, o paciente de 80 quilos mais 30, né? Quer dizer, ficava 110 quilos, quer dizer, piorava ainda mais, né, a assistência, tá? Então, eu resolvi criar, isso aqui é uma lona de transporte, tá? Ela só não pode ser utilizada em caso de politraumatizado. O cara todo quebrado, você pegar com essa lona, você vai fazer um saco dele, né? Então, fica difícil. Mas o SAMU faz um atendimento assim, bem domiciliar, né? Então, para nós que subimos morro, né, terrenos acidentados, muita escadaria, então a gente acomoda o paciente nessa lona e faz todo o trajeto com muita facilidade. Principalmente as residências de baixo custo, né, são pequenas, né, corredores de meio metro, tá? E fica fácil você transitar com o doente nessa lona através desses corredores, tá? Isso aí é uma transferência, né, de um paciente de 100 quilos, tá, do tomógrafo para a maca, tá? Você veja bem que a coluna, né,
ela não fica tão curvada, tá? Isso ajuda muito o profissional de enfermagem trabalhando no SAMU, tá? Outro, por favor. Isso daqui também era uma bolsa, né? Tem quase 80 itens, tá? De material, quer dizer, em pouca quantidade, né? Lógico. Então, auxilia bastante no atendimento do SAMU em residências de difícil acesso, tá? Nós temos aqui até tubo orotraqueal, tá vendo, ó? Aqui do lado, ó. E é tudo transparente, fácil acesso, não precisa muita correria, tá? Ó, tudo identificado. Aqui são várias páginas, são mais 2 páginas de medicamentos, tá? Outro, por favor. Esse era um grande problema também, você transportar um doente, né, entubada, né, no respirador, e aonde você colocava o oxigênio, tá? Geralmente o pessoal coloca ou em cima da perna ou entre as pernas do doente. E às vezes quando a bala é enorme, machuca, tá? Mas o doente está em coma, não reclama, né? Então eu tive essa percepção. Então eu criei suporte para a bala, tá? De oxigênio, tranquilo, fiz várias remoções com esse tipo de suporte. Outro, por favor. Está acabando, gente. Isso aqui também foi um grande evento, né? Que foi o curativo de carvão ativado, tá? Ele é feito com papel melita, tá? Mas sem café, tá, gente? Teve lá no evento, a mulher botou café dentro e executou. Então, é um filtro, tá? De papel. Eu utilizei o filtro por quê? Se isso aqui fizesse mal, a população inteira estava morta, né? Então, ele não causa dano nenhum ao usuário. A espuma, nessa época, foi em 2003, né? Hoje já está sendo utilizado por firmas aí, de renome, né? Um produto. E daqui a alguns anos, sei lá, acho que vai substituir até a gase, porque ela é um grande absorvente de secreção, né? De exudato, a espuma. Lá no Antônio Pedro também, na época não tinha gás, a gente utilizou espuma, porque ela é a base polipropileno e você esteriliza normalmente no autoclave, sem custo nenhum, tá? Não há necessidade de ir para essas empresas que esterilizam bases de gases. E criei também esse plástico impermeável, né? Porque se você quer fazer um bom curativo, você tem que permeabilizar a entrada, né, de sujidade, tá? Tanto urina como fezes. Se você não faz essa barreira, praticamente seu trabalho é em vão, tá? Outro, por favor. Então, é a minha experiência, pode passar. Ó. De 92 anos a meses, vamos lá. O outro, esse aqui foi um dos primeiros trabalhos, tá vendo? 2001, ó. Por isso que eu busquei, eu tinha que buscar alguma coisa para fazer curativo, tá? Que o hospital não tinha nada, só vaselina, tá? Nessa época. E essa perna aqui foi um grande desafio, mas eu não conseguiria, né, alcançar meus objetivos se eu não tivesse uma equipe coesa, como era a equipe lá da Clínica Médica 7º Andar do Antônio Pedro, administrada brilhantemente pela enfermeira Patrocínia, grande enfermeira, tá? Outro, por favor. Esse aqui são os curativos, evolução. Outro, tá? Olha aí, esse paciente era um paciente complicado, né? Renal crônico, diabético, bem complicado. E ele teve alta, né? Com êxito, tá? Outro, isso aqui foi uma patada de cavalo, né? Essa pessoa me procurou, eu não queria ir na casa dela, e quando eu fui lá em São Gonçalo, né? Eu deparei com isso aqui, ó. Ele tinha ouvido falar em carvão, né? Para a ferida, e ele socava o carvão de churrasco e jogava na ferida, ó. Tá, os tendões deles expostos, né? 72 anos, essa pessoa, esse idoso. Eu apenas orientava ele como teria que fazer, ele fez direitinho. A ferida dele... Tá, outro, por favor, ó, vamos lá, outro, aí, a evolução, tranquilo. Outro, esse daqui tem uma ferida muito grande, tá, profunda. Outro, pode ir, outro. Tá vendo? Isso aqui é um lactentezinho, no CT do Getulinho. Outro, olha aí.
Outro, por favor. Isso aí. Criar talvez seja mais fácil do que convencer os homens dos benefícios do uso. Tá ok? Obrigado pela atenção.